Bom dia, aposentado! Vamos às notícias quentinhas sobre a revisão da vida toda de 26 de junho. Mas antes, saiba que se você entrou com ação judicial pedindo a revisão da vida toda antes de setembro de 2024, saiba que existe uma diferença fundamental no tratamento do seu direito em relação a quem não ajuizou a ação. O Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos da decisão sobre a revisão da vida toda, reconheceu o direito de uma parcela de aposentados, principalmente daqueles que já tinham decisão favorável, e afastou a necessidade de devolução de valores e pagamento de honorários sucumbenciais nesses casos. Porém, se o seu processo estava apenas em andamento, sem decisão definitiva, ou mesmo aguardando julgamento, a modulação parcial deixou de garantir a efetividade do seu direito, criando uma situação de insegurança jurídica e desigualdade entre segurados em idêntica situação. Outro ponto prático e decisivo. Se o seu processo estava parado aguardando decisão do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, e você seguiu todas as orientações técnicas, cumpriu prazos e apresentou cálculos corretamente, pode estar sendo prejudicado apenas porque a vara onde seu processo tramita foi mais lenta ou cautelosa. Isso significa que dois segurados com direitos idênticos, que buscaram a justiça com base em decisões favoráveis dos tribunais superiores, podem ter resultados completamente diferentes apenas em razão da velocidade do judiciário, e não por mérito ou fundamento jurídico. Se você chegou até aqui, comente "revisão da vida toda já", para sabermos que você realmente está atento aos seus direitos e acompanhou toda a explicação até o final. A revisão da vida toda é uma tese que permite ao aposentado pedir que todas as suas contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social, inclusive aquelas realizadas antes de julho de 1994, sejam consideradas no cálculo do benefício. A regra geral, estabelecida pela Lei 9.876 de 1999, criou uma regra de transição que exclui essas contribuições anteriores a julho de 1994, o que para muitos segurados resulta em um benefício menor do que teriam direito caso todo o histórico contributivo fosse considerado. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 112, reconheceu a constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9.876, consolidando a regra de transição como obrigatória para quem se enquadra nela. No entanto, o próprio Supremo reconheceu que houve uma mudança de entendimento, chamada de overruling, e que essa alteração impacta diretamente o direito dos segurados que confiaram na jurisprudência anterior, especialmente após decisões favoráveis do Superior Tribunal de Justiça em 2019 e do próprio Supremo em dezembro de 2022. O ponto central dos embargos de declaração apresentados recentemente está justamente na omissão e contradição do acórdão que modulou os efeitos da decisão. O Supremo reconheceu boa-fé dos segurados que já haviam recebido valores, afastou a devolução e a cobrança de honorários, mas não estendeu a proteção ao direito material de quem já havia ajuizado a ação, mesmo sem decisão definitiva. Essa diferenciação afronta o princípio da isonomia, pois trata de maneira desigual segurados em situações idênticas, apenas em razão do andamento processual. É fundamental compreender que a modulação de efeitos não pode se limitar a aspectos financeiros, como devolução de valores ou pagamento de honorários. O mais relevante é garantir o direito de quem buscou o judiciário confiando na jurisprudência dominante à época. O princípio da proteção da confiança e da segurança jurídica exige que as mudanças de entendimento sejam aplicadas de maneira prospectiva, ou seja, para o futuro, e não de forma retroativa e punitiva contra quem agiu corretamente. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
Em seu artigo 23, determina que toda decisão administrativa ou judicial que estabeleça nova orientação deve prever um regime de transição para proteger os direitos daqueles que estavam sob a vigência do entendimento anterior. No caso da revisão da vida toda, a ausência de uma regra de transição adequada penaliza o segurado que, por confiar nas decisões dos tribunais superiores, buscou o reconhecimento de seu direito antes da mudança de entendimento. Imagine, por exemplo, um segurado que entrou com ação em janeiro de 2022, logo após o Superior Tribunal de Justiça reconhecer o direito à revisão da vida toda. Ele apresentou todos os documentos, fez os cálculos corretamente e aguardou a tramitação do processo. Outro segurado, nas mesmas condições, teve a sorte de cair em uma vara mais célere e conseguiu decisão favorável antes da modulação dos efeitos. O primeiro, por uma questão meramente processual, pode ter seu direito negado, enquanto o segundo tem o benefício reconhecido. Essa disparidade é injustificável e fere o princípio da igualdade. A decisão do Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos de forma restrita, não enfrentou de maneira adequada a necessidade de proteger a confiança legítima dos jurisdicionados. O reconhecimento da mudança de jurisprudência, por si só, já impõe a necessidade de uma transição que respeite o direito adquirido daqueles que ajuizaram a ação baseados em decisões anteriores. Deixar de modular o direito material nessas situações frustra a expectativa legítima dos segurados e gera insegurança jurídica. Outro aspecto relevante é que a expressão força cogente, utilizada pelo Supremo para atribuir caráter obrigatório à regra de transição, jamais foi objeto de pedido nas ações diretas de inconstitucionalidade originárias. Nem mesmo o Instituto Nacional do Seguro Social havia solicitado que o artigo 3º da Lei 9.876 fosse aplicado de maneira tão rígida. Essa inovação, introduzida pelos ministros, representa uma mudança substancial que, sem modulação abrangente, pode causar prejuízos irreparáveis aos segurados. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu em outras ocasiões que a eficácia prospectiva de decisões em casos de mudança de jurisprudência é essencial para evitar lesão à confiança legítima dos jurisdicionados. A própria lei que regula a modulação de efeitos prevê que mudanças de entendimento podem fundamentar a aplicação de efeitos apenas para o futuro, justamente para preservar o interesse social e a segurança jurídica. Não se discute mais a constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9.876. O que está em debate é o modelo e o tempo de incidência dessa regra sobre situações já judicializadas com base em precedente vinculante anterior, como o tema 112. A superação desse entendimento exige uma norma de transição que respeite os direitos daqueles que, de boa fé, buscaram a justiça, confiando na jurisprudência vigente. Ignorar esse ponto seria permitir que uma norma de aplicação obrigatória seja usada de forma retroativa e punitiva, em violação ao devido processo legal e ao princípio da proteção da confiança. A contradição do Supremo está em reconhecer a mudança de entendimento e modular apenas efeitos financeiros, sem garantir o direito de quem já ingressou com a ação. Isso restringe a proteção da confiança a aspectos patrimoniais já recebidos, mas não ao direito que motivou as ações judiciais. O correto seria o Supremo reconhecer o direito de todos que ajuizaram a ação antes da modulação dos efeitos, independentemente de já terem decisão favorável ou não. Essa medida garantiria a isonomia, a segurança jurídica e a proteção da confiança, valores essenciais em um Estado democrático de direito. Para quem ainda não ajuizou a ação, a situação é mais delicada. O Supremo tem adotado, em diversos temas, o fechamento da porta para novas ações após a consolidação de uma tese. Isso significa que, para a revisão da vida toda, quem não entrou com ação antes da modulação dos efeitos dificilmente conseguirá obter o reconhecimento do direito.
Por isso, é fundamental estar atento aos prazos e buscar orientação jurídica especializada. No âmbito prático, se você tem um processo em andamento, é fundamental manter o acompanhamento constante, garantir que todos os prazos sejam cumpridos e que os recursos cabíveis sejam apresentados tempestivamente. A oposição de embargos de declaração é essencial para atacar omissões e contradições do acórdão, especialmente no que diz respeito à modulação dos efeitos e à proteção do direito material. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre modulação de efeitos em casos de overruling, ou seja, mudança de entendimento consolidado, reforça a necessidade de proteger a confiança legítima dos jurisdicionados. Em outros julgamentos, a Corte já afirmou que a modulação deve ser utilizada para evitar prejuízos a quem agiu de boa fé, confiando na orientação anterior. No caso da revisão da vida toda, a ausência de modulação adequada pode resultar em prejuízos irreparáveis para milhares de aposentados que, orientados por decisões dos tribunais superiores, buscaram o reconhecimento de um direito legítimo. A manutenção dessa situação gera insegurança jurídica, desestimula a confiança no sistema de justiça e compromete a efetividade dos direitos sociais. Outro ponto que merece destaque é a aplicação do artigo 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que exige a previsão de regime de transição sempre que houver mudança de orientação administrativa ou judicial. Essa regra tem como objetivo evitar que alterações abruptas prejudiquem quem já estava sob a vigência do entendimento anterior. No caso da revisão da vida toda, a falta de regime de transição adequado penaliza o segurado que buscou a justiça com base em decisões favoráveis. A questão da modulação dos efeitos também envolve o princípio da isonomia. Não é razoável que dois segurados, com históricos contributivos idênticos e que ajuizaram ação no mesmo período, tenham resultados diferentes apenas em razão da tramitação processual. A modulação restrita adotada pelo Supremo cria uma distinção artificial entre quem já tinha decisão favorável e quem ainda aguardava julgamento, sem fundamento jurídico consistente. É importante destacar que a revisão da vida toda não se trata de um benefício novo ou de uma vantagem indevida. Trata-se do reconhecimento do direito ao cálculo do benefício mais vantajoso, considerando todas as contribuições realizadas ao longo da vida laboral. A exclusão das contribuições anteriores a julho de 1994, imposta pela regra de transição, prejudica especialmente aqueles que tiveram salários mais altos nesse período. A discussão sobre a revisão da vida toda envolve, portanto, questões fundamentais de direito adquirido, proteção da confiança, segurança jurídica e isonomia. O Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos de forma restrita, deixou de enfrentar de maneira adequada esses princípios, gerando insegurança e desigualdade entre segurados. Para quem já tem ação ajuizada, a recomendação é manter o processo ativo, apresentar todos os recursos cabíveis e acompanhar de perto a tramitação. A oposição de embargos de declaração é o caminho adequado para atacar omissões e contradições do acórdão, especialmente no que diz respeito à modulação dos efeitos e à proteção do direito material. Se o seu processo estava suspenso aguardando decisão do Supremo Tribunal Federal, é fundamental que seu advogado requeira o prosseguimento imediato, destacando a necessidade de aplicação da modulação de efeitos de forma ampla, para garantir o direito de quem já ingressou com ação. A experiência prática mostra que, em temas de grande repercussão social, o Supremo Tribunal Federal costuma adotar modulação de efeitos para evitar prejuízos a quem agiu de boa fé. No caso da revisão da vida toda, a expectativa é que a Corte reconheça a necessidade de ampliar a modulação, garantindo o direito de todos que ajuizaram ação antes da consolidação do novo entendimento. Por fim, a discussão sobre a revisão da vida toda evidencia a importância de acompanhar de perto as decisões dos tribunais superiores,
buscar orientação jurídica especializada e agir tempestivamente para proteger seus direitos. A jurisprudência está em constante evolução, e a atuação proativa pode fazer toda a diferença no reconhecimento de direitos previdenciários. A revisão da vida toda representa uma oportunidade de corrigir distorções no cálculo dos benefícios previdenciários, assegurando o direito ao melhor benefício possível. A luta pela ampliação da modulação de efeitos é, acima de tudo, uma luta pela justiça, pela igualdade e pela segurança jurídica de todos os segurados do regime geral de previdência social. Acompanhe de perto o andamento do seu processo, mantenha contato constante com seu advogado e esteja atento às novidades sobre a revisão da vida toda. O reconhecimento do direito depende da atuação firme e informada de cada segurado, e a mobilização coletiva pode ser decisiva para sensibilizar o Supremo Tribunal Federal a ampliar a proteção aos direitos já judicializados. A revisão da vida toda é mais do que uma tese jurídica. É a afirmação do direito de cada trabalhador brasileiro a ter suas contribuições reconhecidas e valorizadas, garantindo um benefício justo e digno. A busca pela ampliação da modulação de efeitos é um passo fundamental para consolidar esse direito e fortalecer a confiança no sistema de justiça. Se você acompanhou até aqui, lembre-se de comentar "Segurança Jurídica Já", para mostrar que está atento e comprometido com a defesa dos seus direitos previdenciários.